Pessoal, talvez o ponto mais polêmico dessa parte de prescrição em fazenda pública seja essa questão do ressarcimento ao erário. Esse é um dos pontos que a gente teve muitas discussões nos últimos anos. Basicamente, o que sempre se entendeu? Sempre se entendeu, e assim, desde que eu me entendo por gente, eu marcava em provas o seguinte: as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. Meu amigo, você pode discutir um monte de demanda contra a fazenda pública, a gente pode questionar se o prazo é de 3 anos nos termos do Código Civil, se é de 5 anos nos termos do Decreto 20.910 de 32, e aí o STJ precisou pacificar isso. Agora, uma coisa eu te garanto: as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. Isso eu sempre soube. Mas hoje, eu acho que eu já não posso afirmar com essa segurança toda. Vamos aqui na tela ver o artigo 37 da Constituição, que diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Aí tudo bem, a gente tem aqui nesse artigo 37 um monte de orientações, digamos assim, para a administração pública, né, nos termos do artigo 37. Só que nós temos, pessoal, o parágrafo 5º, que diz o seguinte: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário. Opa! Ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Isso quer dizer o seguinte: que a lei vai estabelecer os prazos prescricionais para os ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário. Então vai ter lá os prazos prescricionais para os ilícitos. Mas a própria Constituição já faz uma ressalva: ressalvadas as ações de ressarcimento. Ou seja, o que a gente sempre entendeu quanto a esse dispositivo? Meu amigo, as ações de ressarcimento ao erário serão imprescritíveis. Não me interessa. Tanto é que até bem pouco tempo atrás, uma coisa que a gente sempre afirmou foi o seguinte: sabe aquela discussão lá da lei de improbidade? Sabe aquela discussão lá da lei 8429? A lei 8429 que fala que as penalidades por improbidade serão perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, e aí tem um monte de coisa lá, pagamento de multa e também ressarcimento ao erário? Pois é, a gente sempre entendeu que os prazos prescricionais lá da lei 8429 se aplicam quanto a todas as penalidades, ressalvadas as ações de ressarcimento ao erário. Esse também era o entendimento que a gente tinha muito forte por conta desse artigo 37, parágrafo 5º. Repito, a lei vai estabelecer os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Significa dizer que mesmo lá nas ações de improbidade, esse também era um entendimento forte. Não tem prazo para entrar com ação de ressarcimento ao erário, ela é imprescritível. Mas hoje, eu já não posso dizer isso com a mesma segurança. Na verdade, se tem uma coisa que a gente precisa refletir, é sobre quais os limites da interpretação desse dispositivo. Até que ponto eu posso dizer que as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis? Porque, vejam, a jurisprudência do STF, num passado recente, ela está recheada de decisões que praticamente diz: olha, existe ressarcimento ao erário que é de um jeito, precisa ser analisado de um jeito. Ressarcimento ao erário que é de outro jeito já não pode ter o mesmo tratamento. E por aí vai. Essa questão, essa discussão, pessoal, começou da seguinte forma: quais são os limites para eu interpretar que as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis? Essa discussão começou em 2016. Em 2016, chegou uma demanda ao STF que basicamente era uma demanda
envolvendo a União Federal e uma empresa de transporte e o seu motorista. E aí, essa demanda estava cobrando o ressarcimento de danos por um acidente automobilístico. Como assim, professor? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que um automóvel da Receita Federal está estacionado na rua, tudo certo. De repente, vem um carro de um particular, de uma empresa particular, e bate no carro da Receita Federal. Amassou lá, deu um prejuízo de R$ 20.000. A empresa não pagou. O seguro da empresa não cobriu. E aí, a União fez os reparos do carro, pegou lá os orçamentos, enfim, fez os reparos do carro e deu, sei lá, R$ 20.000. Pois bem, o que foi que aconteceu então nesse caso? A Advocacia Geral da União entrou com uma ação e, convenhamos, é uma ação de indenização por danos materiais. Né? Ela deveria ser ressarcida aí em indenização por danos materiais. Só que o advogado da União chamou esta peça, entre aspas, de ação de ressarcimento ao erário. Não está errado. Realmente, ele queria ser ressarcido, né? O erário queria ser ressarcido dos R$ 20.000 que pagou lá para consertar o carro. Por favor, tá? Só um parêntese. Eu não sei se os valores eram esses mesmo. Eu estou falando hipoteticamente em cima do caso concreto. Tá? Eram valores, mas era um acidente automobilístico e essa cobrança de indenização, de reparação por esses danos materiais. Pois bem, fato é que a União entrou com essa ação e chamou de ação de ressarcimento ao erário. E sabe qual é o detalhe? Quando a União entrou com essa ação de ressarcimento ao erário, o Tribunal Regional Federal disse que essa ação estava prescrita. O Tribunal Regional Federal disse que essa demanda estava prescrita. E aí, o advogado da União entrou com um recurso extraordinário, fundamentando no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, dizendo, olha, essa demanda não está prescrita. E ela não está prescrita porque ela é uma ação de ressarcimento ao erário fundamentada no 37, parágrafo 5º da Constituição. Porque as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. Logo, essa demanda não está prescrita. Essa é a discussão. 37, parágrafo 5º. O Supremo, então, foi levado a apreciar esse caso. E aí o Supremo virou e disse o seguinte, olha, meu amigão, é o seguinte, nessa ação envolvendo danos por um acidente automobilístico, nós precisamos de uma definição muito clara. Entenda, eu não posso tratar uma causa que envolva um ilícito tipicamente de direito civil da mesma forma que um ilícito penal, ou da mesma forma que um ilícito de improbidade administrativa. Você há de convir que o ordenamento jurídico brasileiro ele tem diferentes graus de reprovabilidade da conduta dos agentes. Então, eu não posso dizer que esse 37, parágrafo 5º da Constituição trata do mesmo jeito uma demanda envolvendo um ilícito tipicamente de direito civil com uma demanda tipicamente de direito penal ou de improbidade, por exemplo. Eu não posso dizer que esse 37, parágrafo 5º trata todo mundo igual. Por quê? O que a Constituição Federal quis no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição foi dizer o seguinte, olha, meu amigo, se você vai praticar uma conduta com um grau de reprovabilidade tal que vai causar prejuízo ao erário, não se preocupe. Nós vamos, sempre que possível, atrás do ressarcimento ao erário. E nós vamos através de uma demanda imprescritível. Ou seja, o Supremo, meus amigos, diferenciou de forma clara o que é um ilícito civil do que é um ilícito penal, do ilícito por improbidade administrativa. E aí o Supremo foi e disse, olha, essa demanda envolvendo uma indenização por danos materiais, essa demanda de ressarcimento ao erário por um acidente de trânsito, não gera uma reprovabilidade suficiente
para haver uma imprescritibilidade nos termos lá do 37, parágrafo 5º da Constituição. E aí o que o Supremo disse foi o seguinte: é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Ou seja, o que o Supremo disse, nas palavras do relator do ministro Teori Zavascki, foi o seguinte: embora tenha causado prejuízo material ao patrimônio público, essa conduta não revela uma conduta revestida de grau de reprovabilidade mais pronunciado, nem se mostra especialmente atentatória aos princípios constitucionais aplicáveis à administração pública. Ou seja, o Supremo veio e disse: a demanda envolvendo um ilícito tipicamente de direito civil, ela será prescritível, porque ela não vai gerar um grau de reprovabilidade tal que exige a aplicação da imprescritibilidade lá do 37, parágrafo 5º da Constituição. E aí o Supremo disse exatamente isso, tá, pessoal? Essa é a ementa do julgado. É prescritível a ação de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil. É prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de um ilícito civil. Beleza? Provavelmente, galera, o examinador não vai fugir do caso concreto, certo? Vai trazer um caso aí muito parecido com esse, quanto ao ilícito civil. Fechado? Sabe o que chama a atenção nesse julgado do Supremo? Nesse julgado DCRE 669069? Sabe o que chama a atenção nesse julgado? É que o Tribunal Regional Federal, quando extinguiu o processo com resolução do mérito por prescrição, o tribunal não disse que a prescrição era quinquenal. O tribunal disse que a prescrição era trienal. Ou seja, quando o TRF julgou o processo, ele disse: extingo o processo com resolução do mérito, porque eu vou aplicar a prescrição de 3 anos do Código Civil. Professor, o senhor quer me dizer, então, que o Supremo fez uma reviravolta em tudo aquilo que a gente estudou no bloco anterior e cravou que hoje o prazo prescricional não é mais de 5 anos, é um prazo de 3 anos? Não, não foi isso que eu disse. Eu entendo que o Supremo em nenhum momento apreciou se a prescrição vai ser quinquenal ou trienal. O Supremo não apreciou isso nesse julgado. Entenda, a discussão, o objeto do recurso ou os limites do recurso foram os seguintes: essa demanda de reparação por dano civil, ela é imprescritível? Foi essa a pergunta, entre aspas, do julgado, ou do recurso, melhor dizendo. E o Supremo respondeu: sim, nos termos do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, não é imprescritível. Nos termos do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de um ilícito civil. Ou seja, o que é interessante é que a administração pública perdeu, mas talvez ela tivesse ganho se ela tivesse levado a discussão para o STJ à luz do artigo 1º, né, do decreto 20.910/32, para dizer que a prescrição era de 5 anos. Beleza? Tudo bem. Vamos voltar aqui para o 37, parágrafo 5º. Professor, então, a administração pública tem aqui o 37, parágrafo 5º, e o Supremo diferenciou o que é um ilícito de direito civil, né, tipicamente de direito civil, de um ilícito penal, de um ilícito por improbidade. Então, o senhor quer me dizer que nos termos do 37, parágrafo 5º da Constituição, vai ser imprescritível as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de atos de improbidade? Veja, passou o ano de 2016, com essa discussão do Supremo, e aí a gente começou a discutir o seguinte: olha, realmente, então vamos ter que diferenciar. O ilícito tipicamente de direito civil é prescritível. E o de improbidade? O ilícito tipicamente de direito civil, ele não vai ser imprescritível, ele é prescritível, né? O ilícito de direito civil é prescritível. E o de improbidade? Ah, não, o de improbidade é imprescritível. Então, praticou ato com improbidade, é imprescritível a ação de ressarcimento ao erário. Aí a questão foi evoluindo, e o Supremo novamente foi levado a discutir esse 37, parágrafo 5º.
até que ponto, efetivamente, as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de atos de improbidade são imprescritíveis? Porque, peraí, professor, o senhor acabou de me dizer que o fundamento jurídico ou as razões de decidir que o Supremo adotou para concluir que é prescritível a ação de reparação de danos para a Fazenda Pública ou a Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, as razões de decidir envolveram exatamente não existir um grau de reprovabilidade tal na conduta que ensejasse essa necessidade de aplicação da imprescritibilidade. Agora, professor, enfim, vamos discutir. Lá na lei de improbidade, eu tenho atos de improbidade do artigo 9º, aqueles que ensejam enriquecimento ilícito. Eu tenho atos de improbidade do artigo 10, aqueles que causam prejuízo ao erário. Eu tenho atos de improbidade do artigo 11, aqueles que atentam contra os princípios da administração pública. Tudo bem, eu tenho os atos de improbidade do artigo 10A, aqueles que decorrem da concessão irregular de benefício tributário. Mas vejam, é algo até pacífico na jurisprudência que os atos de improbidade do artigo 9 exigem a prática do ato de improbidade com dolo para sua configuração. Os atos de improbidade do artigo 11 exigem a prática do ato com dolo para sua configuração. Agora, os atos do artigo 10, professor, eles tanto permitem a prática do ato com dolo ou com culpa. E aí é interessante porque os atos do artigo 10 são os atos que causam prejuízo ao erário. Opa, então, de acordo com o artigo 10 da Lei de Improbidade, causar prejuízo ao erário é um ato de improbidade, mas é um ato que pode ser praticado com culpa. Não há necessidade de dolo. Então, pode ser que através de culpa eu responda por um prejuízo ao erário. E aí eu tenho o 37, parágrafo 5º, dizendo: a lei vai estabelecer os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem, prejuízo ao erário, ressalvadas as ações de ressarcimento. Ou seja, significa dizer que eu vou correr o risco de um prefeito, por exemplo, praticar um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, um ato culposo, e ele vai ter que ressarcir o erário de forma imprescritível, ou seja, o Ministério Público vai ter ad eternum para entrar com essa ação de improbidade, ressarcimento ao erário. Essa foi a discussão que o Supremo enfrentou de novo. Ou melhor, interpretando esses limites do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, o Supremo foi levado a esse novo questionamento. Espera aí, como é que fica essa situação? Porque um ato culposo vai gerar uma imprescritibilidade? E será se o ato culposo tem esse grau de reprovabilidade todo? Como a gente viu lá no ilícito civil, na discussão? O que foi que o Supremo disse? Esse artigo 37, parágrafo 5º, quando ele fala da ação de ressarcimento ao erário ser imprescritível, a gente só vai aplicar essa imprescritibilidade aos atos de improbidade praticados com dolo. Ou seja, é imprescritível a ação de ressarcimento ao erário decorrentes de atos de improbidade administrativa praticados com dolo. É prescritível a ação de ressarcimento ao erário com base em ilícito civil. É imprescritível a ação de ressarcimento ao erário em razão de ato de improbidade administrativa praticado com dolo. Essa foi a interpretação do Supremo. Se o ato foi praticado com culpa, vai haver sim a prescrição lá da lei de improbidade, que a gente estuda quando estiver falando de improbidade administrativa. Entendido, meus amigos? Essa é a ideia da interpretação do Supremo a esse artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, que sem dúvida alguma vai estar na sua prova. Beleza? Pois vamos seguir. E aí a gente segue, ainda nesse tema prescrição e fazenda pública, a gente segue falando um pouco sobre as ações reparatórias por tortura. Imagine uma ação reparatória por tortura. Imagine que uma pessoa foi torturada
durante o regime militar, por exemplo. E aí ela decide entrar com uma ação de indenização contra a União para ser indenizada por esses traumas que ela sofreu sendo torturada. Pois é, o STJ entende que essa tortura no regime militar, ela é, na verdade, um crime que atinge diretamente a dignidade humana. Ela é, na verdade, uma prática que gera um direito fundamental a pedir reparação por dano moral. Ou seja, o próprio STJ interpreta que essa tortura, que a prática de tortura por agentes do Estado, gera um direito fundamental ao particular pedir uma indenização. E esse direito fundamental, ele é imprescritível. O exercício desse direito fundamental é imprescritível. Ou seja, se lá na sua prova cair uma ação reparatória por tortura, pode ter certeza que as ações reparatórias por tortura são imprescritíveis. As ações de indenização decorrentes de uma reparação por uma tortura são imprescritíveis. Na tela, perseguição política, prisão e tortura durante a ditadura militar. Imprescritibilidade da pretensão indenizatória. Precedentes do STJ, incidência da súmula 83, acórdão do Tribunal de Origem em consonância com a orientação jurisprudencial predominante nessa corte. Olha só, para o STJ, de acordo com a orientação jurisprudencial predominante no STJ, a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do DL 20.910 de 32 não se aplica às ações reparatórias por tortura, não se aplica às ações indenizatórias por danos morais em face de perseguição política e tortura, ocorridos durante o regime militar decorrente de violação dos direitos fundamentais, sendo, no caso, imprescritível a pretensão indenizatória. Tortura no regime militar, eu tenho, portanto, a imprescritibilidade da ação indenizatória. Beleza? Ainda que eu entre com ação contra o Estado, essa demanda é imprescritível. Esse julgado é um julgado de 2016, tá, pessoal? Segunda turma aí do STJ. Fechado? Vamos lá. Vamos lá. Eu quero falar com vocês ainda um pouco sobre as demandas que envolvem o direito ambiental. Vamos imaginar, de certa forma, isso tem a ver com fazenda pública também, né? De certa forma, isso tem a ver até com o próprio direito administrativo. Vamos imaginar que o IBAMA foi fiscalizar uma determinada propriedade e encontrou lá algo que agrida as normas ambientais. E o IBAMA foi lá e lavrou uma multa, um auto de infração. Qual é o prazo prescricional que o IBAMA tem para cobrar esse auto de infração? Para entrar com a execução dessa multa, por exemplo? O STJ entende, pessoal, que o prazo é de 5 anos. Agora, esse prazo é de 5 anos, e aí é interessante essa discussão, porque ele não é um prazo de 5 anos a contar da data da lavratura do auto. Não, é um prazo de 5 anos porque, veja, o fiscal lavrou o auto de infração hoje, oportunizou o prazo para a defesa. Aí lá vai o autuado fazer uma contestação, uma defesa administrativa, um recurso administrativo e por aí vai. O processo passa 10 anos de forma administrativa, essa pessoa recorrendo administrativamente. Ora, o que o STJ decidiu foi o seguinte: tudo bem, amigão, o prazo prescricional é de 5 anos, mas não é a contar da data da lavratura do auto. É 5 anos contados lá do término do processo administrativo. Porque senão você vai discutir aqui na seara administrativa durante 6, 7 anos e quer depois dizer que está prescrita. Não. A tese é a seguinte: de acordo com a súmula 467 do STJ, prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução de multa por infração ambiental. Opa, então, você praticou uma infração ambiental, o fiscal vai lá lavrar um auto de infração. Vai ter prazo para defesa, para recurso e etc. Entenda, o prazo prescricional para que a administração pública cobre de você essa multa é 5 anos. A discussão que eu entendo que é relevante dessa súmula 467 do STJ é quando começa a contar o prazo de 5 anos. O início desse prazo é do término do processo administrativo. Vamos lá.
prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, repito, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Prescreve em 5 anos, contado do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Essa é uma questão que pode ser cobrada, por exemplo, lá na sua prova de direito ambiental, né? Considerando que, quando eu falo de fazenda pública, aspectos de processo civil aplicados à fazenda pública, eu não estou falando de uma matéria específica, né? Que muitas vezes nem está no seu edital. Não, ela não está no seu edital, na verdade. Ela é uma matéria que tem questões ali no direito constitucional, no processo civil, no tributário, no ambiental, no financeiro, enfim. Os temas que a gente está vendo são temas relacionados à própria atuação do advogado público, né, da fazenda pública.